Sistemas numéricos e cálculos. O sistema numérico egípcio antigo foi usado até o início do primeiro milênio depois de Cristo. Era um sistema decimal frequentemente arredondado para a potência maior, escrito em hieroglifos. Uma característica interessante da matemática egípcia antiga é o uso de unidades de fração. Todos os tipos de frações eram reduzidas a frações com o numerador 1, chamadas de frações unitárias. Essas reduções eram possíveis através de tabelas prontas que davam a decomposição para frações da forma 2 sobre n. No famoso papiro de Rhind, datado de 1650 a.C., contém uma tabela de representações de frações na forma 2 sobre n para n ímpares entre 5 e 101. A razão pela qual os egípcios escolheram este método para representar as frações não é clara. A única fração que os egípcios não representavam usando frações unitárias era 2/3. O sistema numérico que usamos hoje, 1, 2, 3, 4, etc., é chamado de sistema numérico arábico. Também temos o sistema numérico romano, usado mais raramente. O sistema de numeração romano é o mais usado nas escolas depois do sistema de numeração decimal. Esse sistema de numeração desenvolveu-se na Roma antiga e utilizou-se em todo o seu império. E também na designação de séculos e datas, indicação de capítulos e volumes de livros, mostradores de relógios, etc. Os números criados pelos romanos foram relacionados a letras, diferentes de outros povos que criaram símbolos na representação numérica de algarismos. Os números romanos utilizavam as letras I, V, X, L, C, D e M na representação dos seguintes valores: 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. O interessante desse sistema de numeração é a ausência de uma letra relacionada ao número 0, mas ao criar esse sistema, os romanos não estavam interessados na realização de cálculos. Eles simplesmente queriam números representativos para a determinação de quantidades, como contar objetos, animais, armas e etc. A representação numérica adotada pelos romanos foi, durante muitos séculos, a mais utilizada por toda a Europa. Com o desenvolvimento da expansão comercial, a utilização de cálculos matemáticos tornou-se uma questão primordial. Foi nesse momento que os números romanos foram questionados em razão da ausência do zero e da representação de valores por letras. Essas características principais do sistema de numeração dificultavam o desenvolvimento de técnicas matemáticas eficazes. Para representar outros números, são escritos alguns algarismos juntos, começando-se do algarismo de maior valor e seguindo a seguinte regra: algarismos de menor ou igual valor à direita são somados ao algarismo de maior valor. Algarismos de menor valor à esquerda são subtraídos do algarismo de maior valor. Assim, xi representa 10 mais 1 igual a 11, enquanto xc representa 100 menos 10 igual a 90. Há ainda a regra adicional de que um algarismo não pode ser repetido lado a lado por mais de 3 vezes. Assim, para representar 300, podemos usar ccc. Para representar 400, entretanto, precisamos escrever cd. Para cifras elevadas, utiliza-se o travessão por cima da letra, que representa sua multiplicação por 1000. Assim, C com um traço em cima corresponde ao valor 100.000 e MC com um traço em cima corresponde ao valor 1.000.000. Mas por que 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3 e assim por diante? É tudo por causa dos ângulos. Sim, é o número de ângulos em cada caractere. A imagem traz números arábicos antigos. Todos os ângulos formados nesses caracteres são marcados pela letra O. O número de ângulos dá sentido a cada caractere. Anotação posicional. As contribuições mais significantes dos babilônios à matemática, que continuam a ser usadas hoje, são o sistema numérico sexagesimal, de base 60, e a notação posicional numérica, no qual o valor de um dígito em particular depende tanto do próprio dígito quanto de sua posição no número. Este foi um desenvolvimento extremamente importante,
porque sistemas de valores não posicionais requerem símbolos singulares para representar cada potência de uma base, 10, 100, 1000 e assim por diante, tornando os cálculos difíceis, como por exemplo no sistema romano que usamos ainda hoje. Como mostrado na figura, os egípcios, à maneira dos babilônios, representavam os números inteiros de 1 a 9 pela quantidade correspondente de entalhes gravados em tabuletas de argila macia, como recortes no formato de cunha. Um símbolo especial era usado para o número 10. Os números 20, 30, 40 e 50 eram representados pela quantidade necessária de símbolos do número 10 arranjados em sequência. Para 60, porém, o símbolo do 1 era usado novamente. Assim, o símbolo inicial de um número teria que ser multiplicado por 60, assim como atualmente o primeiro dígito de um número de 2 dígitos deve ser multiplicado por 10, e o resultado então somado ao segundo dígito. A figura mostra o circuito que a representação posicional dos números percorreu pela Europa. O caminho vai da Babilônia a Alexandria, onde Ptolomeu usou o sistema sexagesimal e indicou o zero como um espaço vazio. De Alexandria, o sistema chegou até a Índia. Lá, o sistema notacional foi transformado em um de base 10 e o zero foi introduzido e interpretado. Por fim, o sistema notacional foi conduzido pelos árabes até a Europa, onde encontramos sua descrição completa pela primeira vez numa obra de Fibonacci, publicada em 1202. Os cálculos básicos. Para chegar à área do círculo, decompunham-no em setores com ângulos centrais menores e menores que eram arranjados em sequência como mostrado na figura. Torna-se então fácil de ver que os setores preenchem metade da área de um retângulo, cujo comprimento é a circunferência e cuja altura é o raio do círculo. Os arquitetos egípcios construíram um triângulo equilátero usando segmentos de cordas. Então, para um total de 12 segmentos, sabiam que a área era equivalente a um triângulo retângulo com lados 3, 4 e 5, o que são 6 unidades quadradas. Ainda assim, os egípcios não deram nenhuma indicação do conhecimento do teorema de Pitágoras, 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isto é, sabiam como construir um triângulo com um ângulo reto e sabiam qual era a sua área, mas não sabiam e nem se preocupavam em saber os porquês, ou seja, provar esses fatos. Assim, para determinar áreas, os arquitetos egípcios cercavam uma área em particular com triângulos com lados 3, 4 e 5, cujas áreas eram sabidas. Trigonometria. As primeiras percepções que temos do uso de trigonometria são uma inscrição na Babilônia que foi batizada de Plimpton 322, por ser a peça 322 da coleção Plimpton do Museu da Universidade de Colômbia, e do papiro de Hind, descoberto em 1858 no Egito. Ambos datam do período entre 1800 a 1600 a.C. Na inscrição Plimpton 322, aparece em escrita cuneiforme uma tabela com o que hoje chamaríamos de secantes dos 15 ângulos entre 30 e 45 graus. Nela também foi decifrado o seguinte: 4 é o comprimento e 5 é a diagonal. Qual é a largura? Seu tamanho não se sabe. 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25. Ao tirarmos 16 de 25, restam 9. Como obter 9? 3 vezes 3 é 9. 3 é a largura. O papiro de Hind é uma coleção de 84 problemas matemáticos que envolvem aritmética, álgebra primitiva e geometria. O problema 56 questiona: numa pirâmide de 250 cúbitos de altura e 360 cúbitos de lado, qual é o séquet? O séquet era o que podemos chamar de ângulo de inclinação da pirâmide, ou a razão entre os lados da base e a altura. Embora os egípcios e os babilônios possuíssem uma boa dose de conhecimento matemático,
Ao invés de formular regras gerais de cálculo, eles sempre demonstravam procedimentos particulares com exemplos numéricos. A solução é a seguinte: tome meio de 360 dá 180. Multiplique 250 de modo a obter 180. Dá meio, 1/5 e 1/50 de 1 cúbito. 1 cúbito é igual a 7 palmos. Multiplique 7 por meio, 1/5 e 1/50. O séquet é igual a 5 mais 1 sobre 25 palmos. Decifremos. Primeiro, meio de 360 é 180, o que é a metade da base quadrada da pirâmide. Multiplique por 250 de modo a resultar 180. Significa obter x de modo que 250x igual a 180, x igual a 1825. Mas os matemáticos egípcios requeriam que todas as respostas fossem dadas em unidades de fração. Portanto, 1 meio mais 1/5 mais 1/50 igual a 18 por 25 cúbitos, o que convertido em palmos é 18 por 25 vezes 7 igual a 5 mais 1 sobre 25. Assim, o ângulo de inclinação da pirâmide é 126 por 25 palmos por cúbito. Hoje, diríamos que o ângulo de inclinação é a cotangente do ângulo entre a base da pirâmide e sua face. Cotangente de θ, 150 dividido por 250, igual a 54 graus e 25 minutos.